Esse é o oitavo e último vídeo falando sobre as características da mudança de fase e agora falando sobre as energias e como elas se processam nessa mudança de fase. É necessário adicionar energia em uma substância para mudar sua fase de sólido para o líquido e de líquido para gasoso. Por outro lado, é necessário diminuir a energia de uma substância para mudar de gasoso para o líquido e de líquido para sólido. Se você esquecer um sólido suficientemente, desculpa, esquecer não, né? Aquecer, se você esquentar um sólido suficientemente, ele derreterá e se tornará um líquido. Ou seja, aqui tem um ganho de energia. Você está transferindo calor para o objeto. Se você aquecer o líquido, ele vaporiza e se torna um gás. A mudança na energia interna dessa substância causa a mudança de fase. Então, há como fazer essas mudanças de estado da matéria fazendo transferência de energia, que é a frase-chave que inicia todos os vídeos, né? Então, energia é absorvida passando de sólido para líquido e de líquido para gasoso, e energia é liberada quando você passa de gasoso para o líquido e de líquido para sólido. Exemplos de mudança de fase. Suponhamos que tenhamos um pedaço de gelo de 1 grama, ou seja, um gelo bem pequenininho mesmo, tá? A uma temperatura de menos 50 graus Celsius e um recipiente fechado, e coloca ele no fogão para a gente aquecer. Então, aqui nós temos um gráfico que precisamos analisar com cuidado. O que está acontecendo aqui no gráfico? No eixo da vertical, nós temos temperatura em graus Celsius, indo aqui de menos 50, passando pelo zero, subindo, indo até o ponto de fusão da água a uma atmosfera, que é 100 graus Celsius. No eixo da horizontal, essa linha, ela está medindo o quanto de calor a substância recebe. Então, esse gráfico aqui, ele é muito importante da gente entender, porque ele parece uma escada com degraus de diferentes tamanhos, e a leitura dessa linha em laranja, ela dá para gente uma interpretação muito rica a respeito do que acontece com a água em cada uma de suas mudanças de fase. Então, vamos entender da seguinte maneira. Essa primeira parte aqui da curva, em que eu estou passando o apontador laser, ela se refere à mudança de temperatura da água enquanto ela ainda está no estado sólido de gelo. Ou seja, a gente tem 1 grama de água no estado de gelo que vai de menos 50 graus Celsius, aí a gente coloca dentro do fogão e essa água ela vem aquecendo, 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 menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0 graus Celsius. Então, a gente tem aqui então gelo a 0 graus Celsius, nesse ponto aqui, ó. Beleza. O que vai acontecer a partir desse ponto? Perceba que essa curva, ela agora fica plana. Então, o que vai acontecer? Toda a energia que o fogão cedeu para o gelo aqui, ó, foi para mudar a temperatura de menos 50 para 0. Agora, como o fogão continua ligado, toda a energia que ele fornecer, por exemplo, 80 calorias, que são 335 joules, vai ser para transformar o gelo em água, ou seja, para fazer o seu derretimento. Então a gente teve ganho de energia para mudar a temperatura e agora tem ganho de energia para mudar o estado, para mudar a sua fase, na verdade, né? Para mudar a sua fase. Tá passando agora aqui, ó, de gelo, agora virou tudo líquido nesse ponto, ok? Absorveu 80 calorias de energia.
Agora, a partir desse ponto, olha o que que volta a acontecer. A água, aqui a gente tinha só gelo, aqui tem só água. Agora, essa água, ela passa a aumentar de temperatura. Então, a gente vai ter água a 10 graus Celsius, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui na pontinha, a gente vai ter água a 100 graus Celsius. Então, 100 calorias, 419 joules, foi para fazer essa água que estava aqui ir mudando de temperatura de 0 graus até 100. E depois, novamente, a gente volta a ter aqui um patamar plano, né, onde a gente vai ter a absorção de 540 calorias e nós vamos ter a vaporização, porque aqui a água no estado líquido foi absorvendo energia e se tornando vapor. Então, olha só que interessante. Esse gráfico está mostrando, aqui tem mudança de temperatura na mesma fase. Aqui tem mudança de fase na mesma temperatura. Aqui tem mudança de temperatura na mesma fase. Aqui tem mudança de fase na mesma temperatura. Beleza? Então, toda essa parte aqui, ó, a gente vai ter então vapor a 100 graus Celsius. Beleza? Aqui depois do vapor, isso pode virar um plasma, né? Aumentando ainda mais a temperatura. Ótimo! Então, um termômetro no recipiente revela o aumento lento dessa temperatura até 0 graus Celsius. Uma vez que atinge 0 graus Celsius, a temperatura do gelo permanece em zero, mesmo que o fornecimento de calor continue. Em vez de aquecer, o gelo derrete. Então, a gente tinha isso, né? Hora para mudar a temperatura, hora para derreter. Hora para mudar a temperatura, hora para virar vapor. Para que todo esse 1 grama de gelo derreta, 80 calorias, que foi essa parte aqui, né, de energia, teve que ser absorvida pelo gelo. Só quando o gelo todo derreteu é que a temperatura começa a subir novamente, beleza? A temperatura permanece constante, eu pulei a parte aqui da água, né? Cada caloria adicional absorvida pelo grama de água aumenta em 1 grau Celsius, até que ele alcance a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então, nessa partezinha aqui, a gente teve a água indo de 0 graus, né? 1 grau Celsius, na verdade, até o 100. Essa partezinha aqui, mudança de temperatura, absorção de 100 calorias. E ali no final, a temperatura permanece constante nessa parte, temperatura de 100 graus Celsius, está aqui, ó, a correspondente dela. E absorveu 545 calorias. Quando a água se transforma em vapor a 100 graus Celsius, a temperatura começa a subir novamente, que seria esse pontinho aqui em que a temperatura vai 110, 120, 130, 140, enfim. Agora sobre a reversibilidade das mudanças de fase. A sequência de mudança de fase ela é reversível. Quando as moléculas de 1 grama de vapor se condensam para formar água, elas vão liberar aquelas 540 energias que elas absorveram. Quando a água é resfriada de 100 graus para 0 graus, 100 calorias são liberadas para o ambiente. E quando a água gelada se funde para se tornar o gelo sólido, 80 calorias de água são liberadas para o ambiente. 540 calorias necessárias para vaporizar 1 grama de água, que é o que estava lá no gráfico, né? Essa partezinha aqui, ó. 540 calorias necessárias para vaporizar 1 grama de água. É uma quantidade relativamente grande de energia. Por que é uma quantidade relativamente grande de energia? Porque a água tem um alto calor específico. A gente já teve vídeo sobre isso. É muito mais do que o necessário para transformar 1 grama de gelo do zero absoluto em água fervente a 100 graus Celsius. Embora as moléculas de vapor
e na água fervente a 100 graus Celsius tem a mesma energia cinética média, o vapor possui mais energia potencial. Bom, aqui na imagem está dizendo que água, não, o calor de vaporização da água é enorme. A energia necessária para vaporizar uma quantidade de água fervendo é quase 7 vezes a energia necessária para derreter a mesma quantidade de gelo. No vapor, as moléculas estão livres umas das outras, se movendo de forma independente e não estão ligadas como estão no estado líquido. Uma grande quantidade de energia, então, pode ser liberada durante a condensação. Em algumas condições, a água quente congela mais rápido do que a água morna. Isso vai acontecer para que a água com Isso ocorre para a água com temperatura acima de 80 graus Celsius. As taxas de resfriamento por evaporação rápida, elas são muito altas. Cada grama de água retira as 540 calorias da água que permanece. Essa é uma quantidade enorme de energia em comparação com o resfriamento por condução térmica. Lembrando que na condução tem que ter o contato térmico entre elas, né? O contato físico. Quando um carro é lavado em um dia frio, a água quente congelará mais facilmente do que a água morna, por causa da energia que a água, que evapora rapidamente, vai levando consigo. Isso aqui também tem a ver com a lei de resfriamento, né? Que foi um vídeo anterior que eu fiz para vocês aí também. E essa lei do resfriamento, que também serve para o aquecimento, se aplica para esse tipo de situação aqui também, tá? Falando agora de aplicações, né, dessas mudanças de fase. O ciclo de resfriamento de uma geladeira utiliza as mudanças de fase do fluido de refrigeração. O fluido de refrigeração geralmente é um gás a baixa pressão. E aí ele tem vários componentes químicos, né? Mas não é uma água. Então, a geladeira, ela tem uma serpentina, né? Com um motor, e essa serpentina tem um encanamento que atravessa todo o circuito aí, toda a parede da geladeira. Bom, o que vai acontecer, né? O líquido é bombeado para a unidade de resfriamento, onde é forçado a passar por uma pequena abertura para evaporar. O que está sendo dito aqui na imagem, né? O calor ele é absorvido à medida em que o líquido se transporta, à medida que o líquido se transforma em vapor, ou seja, se vaporiza dentro dos canos. Então, ele retira calor das coisas armazenadas no compartimento de alimento. Então, esse gás ele vem passando pelo encanamento aqui da parede da geladeira e ele vem retirando essa energia na forma de calor que está armazenada lá dentro da geladeira. Aqui na imagem está dizendo que o calor ele é absorvido à medida que o líquido se transforma em vapor. E aqui então tem uma setinha nova mostrando o compartimento interno do freezer, que geralmente é a parte de cima da geladeira, tá? A gente vai ter então vapor, o compressor e também aqui a parte de trás onde tem a serpentina para fazer a troca de energia. Então, o que a gente vai ter? À medida que o gás condensa nas bobinas, calor é liberado. Então, a gente vai ter aqui que o calor ele é emitido à medida em que o vapor se transforma em líquido e condensa dentro dos canos. O líquido, então, ele retorna à unidade de resfriamento e o ciclo continua. Então a gente tem uma sucessiva transformação de líquido e gás dentro
desses encanamentos aqui à medida que essa substância faz a troca de energia com o que está dentro da geladeira. Um motor bombeia o fluido através do sistema, onde ele entra nos processos cíclicos de vaporização e condensação. Coloque sua mão perto das bobinas de condensação de um refrigerador e você sentirá o calor que foi extraído de dentro. Então, essas bobinas aqui é a serpentina lá da parte de trás, né? Essa serpentina é a parte onde vai ter, onde o gás, ele vai jogar fora a energia que ele pegou dos alimentos que você colocou lá dentro. Então essa parte de trás aqui na serpentina, ela fica quente. Geralmente as pessoas podem pensar que colocar aqui um tênis ou uma roupa para secar, para aproveitar esse calor, é uma boa ideia. Mas é uma péssima ideia do ponto de consumo de energia, porque se você coloca aqui qualquer objeto que atrapalhe a troca de energia, de calor, dessa substância com o meio ambiente, esse vapor ele vai voltar lá para dentro da geladeira com mais calor e aí ele não vai fazer o refrigeramento dos alimentos de uma maneira eficiente. Então, por favor, não coloque nada obstruindo a serpentina e obedeça a distância mínima que precisa separar a parte de trás da geladeira com a parede, para que tenha aqui uma massa de ar para facilitar a troca de energia com esse sistema, ok? Bom, um ar-condicionado, ele emprega os mesmos princípios que eu mostrei ali da geladeira, né? Ele simplesmente bombeia calor de uma parte da unidade para outra. Quando os papéis de vaporização e condensação são invertidos, o ar-condicionado se torna um aquecedor. Um dispositivo que move calor é chamado de bomba de calor. Aqui na imagem do lado está dizendo que uma geladeira, ele é uma bomba de calor, um motor de calor, né? Ele transfere calor de um ambiente frio para um ambiente quente. Quando o processo é invertido, a bomba de calor ela vira um ar-condicionado. E em ambos os casos, a energia externa opera nesses dispositivos. Algumas pessoas julgam o calor de um ferro de passar roupas tocando brevemente com o seu dedo. Então, esquentou o ferro, você vai lá e rapidamente dá um toque com o seu dedo na chapa do ferro quente. É uma forma de testar se o ferro já está quente. Esta também é uma maneira muito eficiente de você queimar o dedo, a menos que ele esteja levemente umedecido. Então, se você mergulhar o dedo na água ou dar uma lambida aí, né, umedecer o seu dedo com água ou com saliva, né, isso vai fazer algo benéfico, porque a energia que normalmente iria para queimar o seu dedo, em vez disso, vai ser usada para mudar a fase da água ou da saliva que você passou na ponta do dedo. E esse vapor, ele vai servir, a vaporização desse líquido, dessa saliva na ponta do seu dedo, vai servir para isolar o seu dedo de uma queimadura. Então vamos lá. Um sólido, ele absorve energia quando derrete. Um líquido absorve energia quando vaporiza. Um gás emite energia quando se liquefaz, volta para o estado líquido, e um líquido libera energia quando ele se solidifica. Uma situação para você pensar: quanta energia é liberado quando 1 grama de vapor a 100 graus Celsius se condensa em água a 100 graus Celsius? Essa quantidade de energia é 540 calorias, tá? Então, em 1 grama de vapor vai liberar 540 calorias de energia quando ela condensa para formar água na mesma temperatura. Outra situação para você pensar: quando H2O, água, na fase de vapor, condensa, o ar ao redor é aquecido ou resfriado? Essa é mais fácil, né? O ar ao redor ele é aquecido, porque a mudança de fase é de vapor para líquido, e isso ocorre com liberação de energia.
Última pergunta para finalizar, então, essa sequência de vídeos sobre mudança de fase. Como a energia está relacionada às mudanças de fase? Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Para você que tem assistido todos os vídeos, fica aqui o meu elogio. Orgulho de vocês. Precisando de mim, deixa um comentário. Me procurem na escola. Forte abraço. Tchau, tchau.